Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Às vezes a gente nem percebe, mas muito dos nossos hábitos tem a ver com a história do nosso país. O cafezinho, por exemplo. Você sabia que antes de ser conhecido como país do futebol, o Brasil era conhecido como país do café? E é exatamente esse o assunto da nossa aula de hoje. A expansão do cultivo do café e o crescimento industrial do Brasil. Então, hora do cafezinho. Ou melhor, hora da aula. A gente leva uma vida muito corrida, de casa para confecção, da confecção para as lojas para comprar tecido, aí volta para confecção para dar conta das encomendas, e aí no fim do dia ainda tem que enfrentar um supermercado. Ai, amiga, quanto mais eu trabalho para nossa fabriquinha, mais eu fico feliz. Supermercado, tiro de letra. Eu também, é que eu acho ruim porque sobra pouco tempo pra gente estudar. Mas eu tenho uma ideia. A gente pode estudar história enquanto faz as compras. Grande ideia. E o que é que nós vamos estudar? Deixa eu ver. Ahá! Tá aqui. Nós vamos estudar o papel do nosso principal produto de exportação, o café. Você sabe que eu já tinha ouvido falar que a exportação do café era a base da nossa economia. Essa verdade é comprovada, não é? Comprovadíssimo. Isso desde os tempos do Império. Tem até o discurso de senador que mostra muito bem como algumas coisas eram. É o Brasil, o país que produz atualmente 3/5 partes do total deste artigo e que por isso assumiu uma espécie de monopólio. E a produção de qualquer mercadoria sob tais condições faz pesar a imposição sobre o consumidor, que tem que se sujeitar aos preços dos mercados produtores. Monopólio. Venda sem concorrente. Amiga, você entendeu direito esse negócio de monopólio? Eu acho que sim. Pensa bem. Se esse fosse o único supermercado que vendesse café, todo mundo que quisesse comprar o café ia ter que vir até aqui. Exatamente. E tem mais, tem mais. O supermercado ia poder cobrar o preço que quisesse, já que ele era o único que tinha o produto. Agora eu entendi por que esse tal de monopólio só é bom para quem produz. Consumidor que paga o pato. Claro, para o consumidor o que é bom é a concorrência. Mas escuta, se naquela época o Brasil tinha o monopólio do café, quem é que levava vantagem com isso? Ai, amiga, vamos continuar fazendo nossas compras, porque essa pergunta só mesmo um especialista em economia para responder. Os grandes beneficiados deste monopólio brasileiro foram os fazendeiros, que apostaram e investiram no café. Isso aconteceu principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. O governo daquela época também saiu ganhando, já que o imposto de exportação pago pelo café era uma enorme fonte de renda. E como pagavam muitos impostos, os fazendeiros de café exigiam poder político. Foi assim no Império, com os barões do café no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Era assim também na Primeira República, com os fazendeiros de café de São Paulo. Um exemplo prático desse poder. Quando se produzia muito café, o próprio governo comprava o produto e estocava para manter o preço em alta. O café era mesmo um negócio da China. Você deve estar achando esquisita essa história de o governo comprar e estocar tanto café, não é mesmo? Mas na verdade, isso é muito simples de entender. Vamos ver outro exemplo. O que acontece nos dias de hoje quando as geadas arrasam as plantações de laranja no sul do país? Diminui a produção de laranjas, é claro. Mas o número de pessoas que querem comprar laranjas permanece igual. Em outras palavras, diminui o número de laranjas, mas não diminui o número de pessoas. O resultado,
Você sabe qual é. Aumenta o preço da laranja. Mas e quando acontece o contrário? Ou seja, o que acontece quando aumenta a produção de laranjas e o número de consumidores de laranja permanece igual? O preço desce. É lógico. Esta é a lei da oferta e da procura. Quando a procura é maior do que a oferta, o preço sobe. E quando a oferta é maior do que a procura, o preço desce. Era isso o que acontecia com o café naquela época. Quando a produção de café aumentava, o governo intervinha. Ele comprava e guardava o café para que o produto não chegasse ao consumidor. E assim, ele conseguia controlar o preço do café no mercado. Já tem um bocado de história aqui no nosso carrinho, amiga. Como assim? Olha só, a gente já aprendeu em outras aulas que o Brasil também produzia açúcar e cacau, que é a matéria-prima do chocolate, tá? E hoje a gente ficou sabendo que a partir da metade do século XIX, o café se transformou no rei dos nossos produtos. É, isso aí dá o que pensar, hein? Quais serão as mudanças que o café trouxe para o Brasil? Mudanças? Claro! Ou você acha que plantar café é a mesma coisa que plantar cana-de-açúcar ou cacau? Não é? Bom, para quem não conhece, esse aqui é um pé de café. E essa frutinha vermelha é o famoso café. Esse aqui é o seu Antônio, que entende muito sobre esse assunto e vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas sobre esse famoso produto. Seu Antônio, quanto tempo leva para um pé de café ficar desse tamanho? O pé de café, para ficar nesse tamanho, ele demora de 4 a 5 anos. E quanto tempo ele leva para começar a produzir? Ele pode produzir da idade de 2 anos, para dar os primeiros grãos de café. E depois ele vai produzindo para o resto da vida? Não, ele não produz para o resto da vida. Uma planta pode produzir até 30 anos. Mas hoje, com a nova tecnologia, eles plantam até 12 anos e depois eliminam a planta e plantam novas cultivares. Bom, isso é o que se faz hoje em dia, porque naquela época o costume era abandonar as plantações e começar novas plantações. Foi assim que a cafeicultura foi se expandindo pelo país. E agora a gente vai ver qual o caminho dessa verdadeira onda verde que foi a expansão do café. A onda verde da cafeicultura começou seu caminho no Vale do Paraíba Fluminense, com base no trabalho escravo. Mas ainda na primeira metade do século XIX, chegou em São Paulo e Minas Gerais. A partir de 1870, com a construção das ferrovias, a onda verde se expandiu rapidamente na direção oeste. São Paulo e Minas Gerais passaram a ser os principais produtores de café do país. Foi uma época de grande crescimento nessas regiões. Sabe, amiga, tem uma coisa nessa história que está me deixando intrigada. Fala! Ora, para tocar uma fazenda de café, precisa de muita gente para cuidar da plantação, para fazer a colheita, etc, etc. E conforme o café foi se expandindo, naquela época já não existia escravidão, não é? É verdade, porque a abolição da escravidão foi em 1888 e foi justamente nessa época que o café deu seu grande salto em São Paulo, indo para novas áreas, onde não morava muita gente. Então, onde é que os fazendeiros encontravam mão de obra para tocar as fazendas? A resposta para sua pergunta acho que está aqui no nosso carrinho. Olha só. Macarrão, pizza, calabresa, tutto de origem italiana. Mas o que a Itália tem a ver com isso tudo? Mas guarda, Bela, o problema da mão de obra foi resolvido com a vinda dos imigrantes, principalmente os italianos. Meus avós saíram da Itália para a lavoura aqui do café. E depois ainda vieram os japoneses. Mamma mia! Bom, em 1908 chegaram os primeiros japoneses aqui no Brasil. Em 18 de junho aportaram os 791 primeiros imigrantes japoneses que vieram especificamente para trabalhar nas lavouras de café. Quem eram esses imigrantes? Eram camponeses que haviam perdido suas terras ou não podiam mais pagar os impostos. Eram funcionários públicos que trabalhavam nas cidades, eram pessoas que não tinham uma mão de obra especializada e que, portanto, estavam um pouco excluídos do processo de industrialização que ocorria então no Japão. A propaganda, evidentemente, dava conta de uma situação muito boa, de uma possibilidade de fazer fortuna muito fácil.
E essa, sem dúvida nenhuma, foi a grande e principal motivação da partida deste grupo de imigrantes. É claro que, chegando aqui, eles perceberam que a realidade era muito diferente. As fazendas eram um cenário hostil para eles, os costumes muito diferentes, enfim, a adaptação foi realmente muito difícil. Na verdade, quando eu tomo um cafezinho, não é sempre, evidentemente, que eu penso nas dificuldades que eles sofreram e tudo, mas é bom saber que este produto tem uma história tão grande e envolve os meus antepassados. Isso é muito bonito. A gente podia comprar polvilho, um queijo meia cura, fazer pão de queijo para tomar com cafezinho. Ótima ideia, amiga. Nada melhor do que um pão de queijo bem quentinho com um cafezinho bem fresquinho. Falando nisso, o que será que acompanhava o café naqueles tempos? Como assim? Ah, querida, é lógico que a cafeicultura gerava muita riqueza, mas ninguém vive só de café. A gente não viu que estava surgindo uma cidade atrás da outra? Que mudanças será que essa prosperidade trazia? Boa pergunta, Cida. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Não é difícil imaginar que a prosperidade daquela época estava ligada principalmente ao café. Mas é como disse nossa amiga, ninguém vive só de café. As cidades começaram a crescer e precisavam de energia elétrica, bondes, sistema de água e esgoto, bancos e, é claro, de comércio. Mas, por outro lado, o Brasil daquela época era rural e produzia basicamente matérias-primas. Se quisesse alguma coisa industrializada, por exemplo, tinha que importar. A não ser que a indústria brasileira começasse a dar conta do recado, ou pelo menos tentar. Com a riqueza gerada pelo café, é bem possível. Será que é isso mesmo? Se você tivesse dinheiro sobrando, onde investiria? No meu apartamento que tem construção. Na bolsa. Viajar, passear bastante. Na vida. No começo do século, os fazendeiros de café tinham muito dinheiro sobrando e a atividade industrial era um excelente negócio, já que nessa época o Brasil importava praticamente de tudo. Então foi com o dinheiro do café que a indústria brasileira deu seu primeiro salto de crescimento. As primeiras grandes indústrias do Brasil produziam principalmente bens de consumo imediato. Por exemplo, as fábricas de tecidos e de cerveja. Algumas delas existem até hoje. Além das grandes indústrias, surgiam cada vez mais pequenas fábricas e manufaturas, especialmente no ramo do vestuário, com as fábricas de chapéu e sapatos. Tá tudo aqui? Tá. Ótimo. Agora, depois de uma aula de história, nada mais gostoso do que um cafezinho bem quentinho com pão de queijo bem fresquinho. Que tal? Na minha casa ou na sua? Pode ser na minha. Eu sei que você também está morrendo de vontade de tomar um cafezinho, mas agora o importante é não esquecer o que a gente aprendeu hoje, tá bom? Fique de olho na revisão. Tchau. Tchau e até a próxima aula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Muito bem. Nessa aula, nós vimos que, desde o Império e durante a Primeira República, o Brasil tinha praticamente o monopólio mundial do café, que era o nosso principal produto de exportação. Vimos também como São Paulo e Minas Gerais se transformaram nos grandes estados produtores do país. Os imigrantes foram a base da mão de obra para a expansão da cafeicultura no período republicano, principalmente os imigrantes italianos e japoneses em São Paulo. E parte do dinheiro gerado pelo café foi investido na indústria brasileira, que assim deu um salto para frente. A hora do café ainda não chegou. O momento é de estudo e reflexão. Depois de ler e pensar sobre o assunto da aula de hoje, responda a seguinte questão: qual o papel da cafeicultura na economia brasileira da Primeira República? Bom, daqui a pouco você pode tomar seu cafezinho. E até a próxima!